Olá, amigos. Bem-vindos a mais um tutorial aí da Eletrocurso. E nesse tutorial nós vamos apresentar aí alguns periféricos e algumas bibliotecas para comunicação aí, comunicações aí de protocolos utilizados aí na indústria também, tá? Então nós vamos falar um pouquinho de uma biblioteca aí que foi aí adaptada do nosso grande amigo Adalto aí da A2S Automação. Nós vamos mostrar a adaptação, nós fizemos uma adaptação para que essa biblioteca originalmente feita para comunicação Modbus RTU possa ser também utilizada para comunicação TCP. Então nós adaptamos para ter uma biblioteca única onde o desenvolvedor ele pode escolher se ele quer utilizar a biblioteca para Modbus RTU, se ele quer utilizar para Modbus TCP. Nesse caso a gente tem uma biblioteca para opção Modbus TCP Server, né? Ou um Slave RTU, que é um propósito bem legal aí para se desenvolver, por exemplo, remotas de I/O. Então, se você quiser aí desenvolver uma remota para leitura de entradas, escrita de saídas digitais, sei lá, para leitura analógica, leitura de termopares, leituras de célula de carga, movimentação de microservos motor de passo, vai da sua imaginação. Normalmente essas remotas elas são TCP servers, né, ou escravos que recebem aí comandos, né, do mestre, né, de um client, TCP, por exemplo, e respondem, né? Então recebe o request e dá uma resposta via Modbus. Então isso é bem legal. Dá para vocês pensarem aí numa série de projetos. O que eu vou apresentar aqui agora é o funcionamento de uma forma bem simplificada. Vocês podem ver aqui do lado direito que eu tenho a placa de desenvolvimento Eletrocursos conectada já na sua porta SPI 1, já com o nosso W5500. Por que o W5500? O W5500 ele já é um chip que já traz na eletrônica dele a implementação já de toda a pilha TCP. Então ele, além de facilitar o desenvolvimento da aplicação do usuário, um ponto muito importante é que ele vai economizar muitas linhas de código e, consequentemente, processamento do microcontrolador utilizado. Então a gente consegue, com esse chip, que já é um chip que traz nessa shield que a gente está utilizando uma boa robustez para você utilizar, inclusive, em aplicações industriais, né? Ele é bem robusto. Ele já vem com toda a parte de socket já implementada para até 8 conexões ao mesmo tempo. Então ele, vamos dizer assim, a diferença de um vídeo antigo que eu tenho aqui, que a gente apresentava, o NC28J60, é que no W5500, apesar dele ter um custo um pouquinho mais elevado, ele simplifica o desenvolvimento da aplicação, né? A gente vai utilizar uma biblioteca da própria fabricante, da Wisnet, que aí eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês. Eu adaptei ela para o STM32F103 aqui, para o nosso ARM, né, o S da família STM32, e vai simplificar muito, porque você vai ganhar muito processamento e vai poder colocar mais recursos na sua aplicação, mesmo com microcontroladores com, por exemplo, pouca memória RAM, pouca memória flash, etc. Então essa é a ideia. O intuito aqui é mostrar uma biblioteca que pode ser utilizada tanto em Modbus RTU, e aí você pode utilizar, por exemplo, a porta serial do nosso microcontrolador, né? E utilizar aí um conversor para RS485 para comunicar com um Modbus Master, que pode ser um CLP, pode ser, sei lá, uma Raspberry aí com uma aplicação em Java, uma aplicação em C++, uma aplicação em C, já contemplando aí o periférico serial do Raspberry e encapsulando aí já uma API, uma biblioteca para Modbus RTU ou Modbus TCP mesmo, master ou client, né? Que é como a gente diz aí para quando a gente está falando em comunicação TCP. É isso.
tá? Então, na nossa placa, nessa aplicação, eu vou simplesmente utilizar aqui os LEDs, os 8 LEDs para informar para o usuário que chegou o pacote aí de informações e ele vai acendendo e apagando à medida da informação que está sendo enviada. E, além disso, eu vou utilizar o LDR como entrada, que vai enviar a informação via Modbus TCP para o cliente, informando qual que é o nível de intensidade de luz na minha sala neste momento. Então, uma aplicação simples, a gente já pode imaginar isso numa automação industrial, como, por exemplo, uma remota com 8 saídas digitais e uma entrada analógica com uma informação de luminosidade. Isso é legal porque você tendo essa aplicação já montada, você pode expandir isso para automação industrial, para automação residencial. Por exemplo, você pode conectar o W5500 a, vamos pensar aí, um repetidor Wi-Fi. E aí você tem o seu mestre lá num computador, num Raspberry, num CLP, enviando as informações através do seu Wi-Fi, chegando no repetidor, entrando no meio físico ali, Ethernet, chegando no W5500 e processando no microcontrolador as informações e decodificando. E da mesma forma respondendo ao cliente com algumas informações, sei lá, temperatura da casa, nível da caixa d'água, consumo de energia elétrica, sei lá, rotação de uma máquina, velocidade de produção de uma máquina, etc. Então, aí é da sua criatividade, tá? Dá para se fazer muita coisa. E o que é o legal nessa aplicação que eu vou mostrar para vocês? Além de implementar aí o Modbus TCP, o Modbus RTU, que você pode utilizar um dos dois aí na sua aplicação, nós vamos aqui também fazer na mesma aplicação uma interface web, um HTML, ou seja, você vai poder nesse dispositivo, além de comunicar através do protocolo Modbus, você vai poder utilizar um navegador de internet e receber uma web page daquele dispositivo. Isso é a mesma coisa que quando você, por exemplo, na sua casa, conecta com o seu roteador Wi-Fi para configurar o roteador. Então, eu já vou começar a mostrar aqui na aplicação, inicialmente, nesse momento do vídeo, essa interface web. Então, vocês podem ver que eu já estou conectando aqui através do IP da minha placa, do IP que eu configurei no microcontrolador, já estou conectado à página HTML que eu desenvolvi lá. E nessa página, olha que bacana, eu já criei aqui uma entrada, um botão para ligar, por exemplo, o LED número 1. Se eu clicar aqui, vocês vão observar que ele vai enviar um comando GET lá para o microcontrolador vai receber a nova informação e já vai acender o LED próprio. Se eu quiser desligar, a mesma coisa. Eu vou acender o segundo LED, vocês podem observar o funcionamento, vou apagar, vou acender o terceiro LED, vou apagar. E eu já quis incluir aqui nesse pacote uma opção, olha que bacana, de download, só para mostrar para vocês o poderio do W5500 e como é fácil montar isso para esse chip. Nesse momento, eu estou fazendo o download de um arquivo, que na verdade nada mais nada menos é do que um print de várias linhas de informação que está sendo executado lá no microcontrolador, com a mesma informação, por exemplo, data, hora, leitura analógica e a temperatura, sei lá, cada linha tem essas informações, e eu estou transmitindo isso daí num total de 100 mil linhas de informação. Olha o tamanho desse arquivo, isso é muito maior do que o tamanho que a gente tem por pacote de TCP. Tá? Que eu configurei aqui um pacote TCP de 2048 bytes, nós já estamos ali em 3 megabytes de arquivo. Então vou mostrar para vocês que isso é muito fácil. O próprio W5500 e a API que a gente está utilizando, a OSNet, já faz isso para a gente de uma forma segura. O que era muito mais difícil quando a gente utilizava, por exemplo, o NC28J60. Se eu abrir esse arquivo, vocês vão observar que realmente a data, o horário, a temperatura e se a gente chegar aqui no final, olha lá, 100 mil linhas de informação. Poxa, olha que bacana. Então, dá para mostrar aí uma riqueza de situações. Então, o que você pode imaginar com essa interface web em uma remota de automação industrial? Uma interface para você configurar, por exemplo,
o IP daquela remota. Se for uma remota que faz leitura de um sensor de temperatura, você pode utilizar essa interface web para configurar se o sensor de temperatura ele utiliza um termopar do tipo J, um termopar do tipo K, ou sei lá, se é um PT100, se é um PT1000. Então, ou seja, com essa interface web, você disponibiliza aí para o desenvolvedor, para o operador, ali o técnico e automação, a possibilidade dele configurar a remota para a necessidade que ele quiser, através de uma interface web. Claro que para isso você tem que ter um conhecimento aí de HTML, algo do tipo, tá? Então nós não vamos focar nesse princípio, nós vamos mostrar o funcionamento da aplicação e dar algumas pinceladas ali na biblioteca que a gente está utilizando aqui. Muito bem, este daqui é um software, estou utilizando a versão demo, né? Então na versão demo eu posso enviar somente alguns pacotes, depois eu tenho que reiniciar, né? Desse client Modbus TCP, que é o Simply Modbus TCP Client. O que a gente tem aqui? Já um client TCP para Modbus. Ele já implementa o protocolo de um Modbus client, um cliente, um mestre Modbus. Então, na nossa biblioteca, a gente implementou ali os function codes, para quem conhece Modbus, mais básicos aí, o function code 3, o function code 16, para enviar holding registers, que é onde a gente tem maior utilização na prática da coisa. Depois você pode implementar, melhorar a biblioteca se você quiser implementar para coils, né? Escrita de bobinas, leitura, etc. Mas aqui a gente implementou para registers, que é onde você traz informações. Nesse caso, informações inteiras, que eu estou utilizando de 16 bits. Tá? Eu permito trabalhar com 64 registros aqui na nossa biblioteca que a gente fez a adaptação lá, mais uma vez lembrando do nosso grande amigo Adalto. Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou conectar com o IP da minha remota, o IP do meu microcontrolador, né? Lá com a interface do W5500. O importante aqui é o seguinte, Modbus normalmente usa qual porta? Porta 502. Eu estou utilizando aqui nesse momento a porta 80 porque eu utilizei na minha aplicação, na chamada da minha função principal ali de gerenciamento HTTP, que eu vou mostrar para vocês, eu utilizei a porta 80, porque é a mesma porta para a gente fazer um web server. Então, você pode mudar depois lá na aplicação para a porta 502. Não faz mal, tá? Mas eu quis manter aqui só para vocês verem que no client você pode escolher a porta. Então, eu vou escolher a porta 80, esse é o IP que a gente precisa conectar e eu vou dar um connect. Olha que bacana, eu estou conectado agora, nesse momento, com aquele meu server. Eu tenho a parte web aqui, se eu quiser depois modificar e mexer nela, eu posso dar um disconnect e atualizar aqui através da interface web, mas nesse momento eu quero mostrar o Modbus. Então, olha que bacana. Eu vou aqui clicar sobre essa opção Write. Eu vou aqui nessa opção Write escolher, por exemplo, dois registros para poder utilizar aqui o Function Code 16, que é um Function Code suportado aqui na minha biblioteca. Se eu escrever aqui, por exemplo, eu vou enviar 255, ou seja, os 8 bits em nível lógico alto, em nível lógico 1. Então, escrevendo os 8 bits, lá na minha aplicação eu já desenvolvi uma interface para o valor que eu receber nesse registro, eu faço a leitura bit a bit deste valor e eu transcrevo isso digitalmente nos meus LEDs. Então, olha que bacana, se eu enviar aqui agora 255, eu vou acender todos os LEDs. Se eu enviar 0, eu vou apagar todos os LEDs. Se eu enviar, sei lá, 16, eu vou acender o LED, por exemplo, que chegou no limite da versão, tudo bem. Eu vou acender, por exemplo, o LED, acenderia o LED 4, por exemplo, tá? Então, só para poder mostrar para vocês um pouco do funcionamento. Isso é bem legal. Aí, eu tenho uma opção aqui, ó, para poder fazer a leitura. Olha que bacana. Eu vou vir aqui, dizer que eu quero, não preciso, né? Eu quero 2 registros. Function Code 3. Eu vou enviar um comando para fazer a leitura. Vocês vão ver que aqui no registro número 2, lógico, o registro número 1 já é o registro lá dos LEDs, das saídas. Eu posicionei nesse segundo registro aqui, nesse segundo hold register, um valor analógico. Eu vou enviar o send.
vocês vão ver que eu recebi o valor 755 aqui, que é a intensidade luminosa agora que o meu LDR capta. Se eu acender a luz aqui desse recinto e enviar novamente o comando, vocês vão ver que já aumentou para 823. Olha que bacana. Vou apagar a luz novamente e vou enviar um comando, receber o valor 757. Vou acender a luz, vou enviar o comando, 810, aí vai variar, né? De acordo com o que está sendo captado naquele momento pelo LDR. Vou enviar de novo, 817. Isso é que é legal, dá para mostrar para vocês aí que já temos aí uma biblioteca para 64 holding registers de 16 bits cada um, funcional. Tá? Vou passar agora para a parte de explicação do software. Espero que vocês tenham gostado aí da explicação do funcionamento da aplicação. Bom, com relação aí ao software, né, que implementa aí essa aplicaçãozinha. A gente pode observar aqui embaixo já o consumo de memória flash, memória RAM, que está dentro aí de parâmetros aí bem aceitáveis aí para o nosso microcontrolador. Um microcontrolador aqui de 64K de flash e 20K de RAM. Nós estamos consumindo aqui, para vocês terem uma ideia, aproximadamente 23% de RAM, aproximadamente 38% de flash, ou seja, tem muita coisa disponível ainda para se fazer grandes remotas de automação industrial, residencial, grandes aplicações. Poderia ser, por exemplo, aqui um data logger. Você poderia fazer um data logger que comunicasse via Modbus e ao mesmo tempo tivesse uma interface de configuração web bonita, um HTMLzinho mais ajeitadão, ou seja, vai de você aí, da sua criatividade, utilizar essa biblioteca. A biblioteca, as bibliotecas principais que a gente tem aqui são as bibliotecas do próprio fabricante do chip W5500, que é a biblioteca W500.h, a biblioteca WISChip Configuration.h. Fiz aqui uma adaptação bem simplesinha de SPI para poder aí escrever, ler dados, habilitar o chip, desabilitar o chip, coisa muito simples, macros muito simples aí, pontuais para se utilizar dentro aqui das bibliotecas do W5500, porque ele envia via SPI. Então não vou entrar em detalhes porque isso daqui já está funcional, isso daqui já está configurado. O único ponto que seria interessante é quando você fosse adaptar para a SPI que você quiser utilizar do seu microcontrolador, você modificar aqui algumas configurações para aqueles pinos, para aquela SPI específica que você estiver utilizando, tá? Então é importante conhecer isso daqui. Eu vou utilizar a SPI 2 no microcontrolador, eu não vou utilizar a SP1. Você tem pontos que você precisa aqui na biblioteca fazer as configurações para se utilizar esses pinos, tá? Então já configurei na parte gráfica da aplicação, né? Vou abrir aqui a parte gráfica para mostrar para vocês. Eu já configurei aqui os pinos para a minha interface, para o meu software, tá? Então vocês vão ver que eu criei nomes aqui para cada um desses pinos do W5500, tanto para chip select, para selecionar o chip, quanto para MISO, Master Input, Slave Output, MOSI, Master Output, Slave Input, etc. Então, aqui no caso, onde que vocês vão configurar se vocês tiverem que mudar na sua placa eletrônica de porta SPI. Vocês vão ver que eu já configurei aqui, ó, PA5 para SPI 1, PA6 que é a SPI 1 MISO, PA5 é clock, PA7 é MOSI e PA4 é o chip select. Então vocês vão ver que eu dou esses nomes aqui, ó, SP1 S-clock, SPI1 MISO, SPI1 MOSI. Então você teria que modificar isso daqui para atender a sua placa eletrônica. Se você não quiser utilizar a SPI1, você teria que vir aqui para o lado da SPI2 e, por exemplo, utilizar esses mesmos nomes se você quisesse. Ou você poderia mudar os nomes desses pinos e alterar efetivamente aqui nas respectivas bibliotecas, tá? Então, só que é um trabalho que você teria que fazer para adaptar. Tá? Eu não vou entrar em detalhes nesse tipo de configuração aqui nessa explicação, tá? Isso a gente aborda
bastante aí, inclusive nos nossos treinamentos, quando a gente fala um pouquinho de SPI. Então, no fundo, aqui nessa biblioteca a gente envia comandos para escrita e para leitura na SPI. E basicamente esses comandos de escrita e leitura, eles vão interagir com aqueles pinos que eu acabei de mostrar ali para vocês. Então, é vamos dizer assim, uma interface bem simples de se trabalhar, de se configurar. Vocês não precisam preocupar muito com isso. Quem já tem um conhecimento lógico, básico aí, do microcontrolador, da sua arquitetura, do funcionamento aí de uma SPI, de um funcionamento de uma I2C, né, SPI, I2C, whatever, é esse o conhecimento necessário aqui para você fazer essa pequena adaptação se você precisar aqui na nossa biblioteca, tá? Então não tem muito segredo. A parte de socket, que é muito importante também, já está toda montada aqui para poder atender a 8 clients TCPs conectados ao mesmo tempo. Então você já tem a parte de socket já estabelecida aqui, configuradinha, montadinha também. Ou seja, já está tudo ajustado de acordo aí com as APIs fornecidas pelo fabricante do chip, pela Wisnet. Ok? Então, basicamente é isso daí. A parte do Modbus eu vou dar também uma pequena explanada agora para vocês. Então, o que é importante na parte antes de falar do Modbus, na parte da configuração do chip W5500? Isso daqui, ó. Então, aqui você passa o IP do client, da remota que você está desenvolvendo, a máscara de rede, o gateway, o DNS, etc. Então você configura aqui o MAC address, tá? O tamanho do buffer, tá? Máximo que ele vai suportar. Isso é muito importante para vocês configurarem. Se precisar modificar isso daqui dinamicamente, você vai ter que mexer na aplicação para chamar a função de configuração toda vez que você for lá e alterar. Ou usar do seu conhecimento de programação para alterar essa variável, né? Essa estrutura de dados dinamicamente toda vez que você quiser modificar o IP através de uma conexão web. Você vai lá no web server, modifica, cria uma página HTML para mudar o IP do equipamento, manda um comando, esse comando vem e atualiza, por exemplo, essa variável aqui. Tá? E aí você manda um comando para poder, ou você salva isso, por exemplo, que aí seria bem interessante, você salva isso na própria flash do microcontrolador, num determinado endereço, e use essa informação nova toda vez que reiniciar o equipamento, tá? Mas é algo que eu não implementei aqui nessa minha aplicação, tá? Então, basicamente, pessoal, aqui faz a inicialização do network. É aqui nessa função que ele faz a inicialização desses parâmetros que eu mostrei para vocês que estão aqui, ó. O IP, a máscara de rede, o gateway, o MAC address, etc. Então, ele nessa função ele faz essa inicialização, tá? Bem basicão aqui. Beleza. Ele verifica se a conexão está ativa, né? Se a conexão estiver ativa para todos os sockets, que é importante, né? Aqui a gente estabeleceu 8 sockets. Se está ativa para todos, ele vaza, ele não precisa fazer um reset HTTP e vem para cá. E aqui é o ponto crucial da aplicação. Aqui eu tenho um loop que vai de 0 até 7, que são 8 sockets. Ele fica nesse loop chamando essa função de HTTP Management, de montagem de HTTP, onde você tem um data buffer, que é o seu buffer de dados, e a porta. Então, é aqui nesse local que você vai, por exemplo, alterar para a porta 502, para a porta utilizada, aí, por exemplo, no Modbus TCP. Então, é aqui que você vai alterar. Olha que legal, já tem um socket com 8 conexões possíveis na porta 80. Beleza, aqui eu fiz uma aplicaçãozinha que eu fico nesse loop, sempre dando um delay de 10 em 10 milissegundos. Se você fizer uma aplicação com RTOS, você vai gerenciar uma task, você vai colocar essa chamada dentro de uma tarefa, e essa tarefa vai ter um ciclo de execução aí com determinismo, como se fosse um CLP a coisa, tá? Então essa é basicamente a explanação. Aí, quem já conhece do microcontrolador, tem o conhecimento
aí já em STM, já sabe que todas essas inicializações são geradas pela ferramenta gráfica que eu apresentei aqui. Então, por exemplo, no SPI, ele fez a configuração para o SPI 1, tá? Direção de 2 linhas, né? Então ele faz tanto o envio quanto o recebimento, MISO e MOSE. Aqui no caso ele é um mestre da comunicação, né? Então ele envia o clock para o escravo que é o W5500. Eu fiz uma divisão de pré-escala porque a frequência do SPI1 nesse microcontrolador é 72 MHz. É muito grande. Então eu dividi por 32 aqui para ter um valor bem mais baixo de comunicação com o W5500. Se vocês observarem até lá na minha montagem, eu estou utilizando ali o IRAP, eu estou utilizando jumpers, né? Então tem toda uma parte de radiofrequência aí também importante, né? Se você fizer uma placa mais refinada, fizer aí uma montagem de trilhas mais adequadas, você pode aumentar um pouco essa velocidade de comunicação, claro, respeitando os limites do seu chip Ethernet. Tá, que você está utilizando ali. Então, basicamente, é essa configuração que é feita. Olha a parte aqui dos I/Os. O que eu fiz nessa aplicaçãozinha, basicamente, tá? Então, vocês vão ver. Eu configurei o LED 1, LED 7, 6, 5, 4, 3, 2, ou seja, eu configurei já todos os LEDs nos respectivos pinos da minha placa de desenvolvimento para acionar cada um dos LEDs. E configurei uma entrada analógica para o LDR. Tá? Então, essa parte de configuração de entradas, saídas digitais, analógico, utilizar modo DMA, utilizar pooling, utilizar modo interrupt, falar de USART, falar de SPI, falar de I2C, falar dos timers, falar de um input capture, falar de um PWM, os modos de funcionamento analógico, um pouquinho de RTOS, tudo isso a gente fala no nosso curso que a gente oferece, o nosso treinamento aí de programação para esses microcontroladores. Por isso que eu não vou entrar em detalhes aqui, até porque não daria para falar nisso num vídeo de apenas 1 hora, 40 minutos. Isso é um treinamento que tem um total de 17 horas de vídeos, né, gravados, tá? É isso, pessoal. Basicamente a configuração para SPI1 que vai comunicar com o nosso chip Ethernet W5500. Os LEDs para nossa aplicação, que são as nossas saídas digitais, poderiam ser aí uma remota com 8 saídas digitais, a entrada analógica, que poderia ser, sei lá, um sensor de temperatura, um strain gauge, uma célula de carga, né, etc. Então vamos voltar para o nosso programa main. Isso da parte do W5500, vocês já podem ver que, olha que legal. Então, por exemplo, o envio e o recebimento dos dados é feito encapsulado nessa funçãozinha aqui, que está no meu programa main. E ela usa a API RAW no modo pooling para transmitir e receber em cima da SPI1. Se você quisesse modificar para SPI2, você poderia vir aqui, escrever aqui agora a SPI2, né? Modificar aqui para utilizar a SPI2 no lugar da SPI1, né? Olha que show de bola essa ferramenta gráfica que a gente aborda, né? No treinamento. E adaptar para SPI2, e aqui no programa main você teria que dizer que aqui seria a SPI2. Então, basicamente, a coisa é essa. Olha que pulinho do gato, que coisa simples de se modificar se você precisar para a biblioteca nossa do W5500. Bem bacana, né? Então, é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Tá? Então, são esses pequenos detalhes que a gente tem, que a gente precisaria fazer a alteração. Por exemplo, selecionar o chip, não liberar o chip. Isso daqui a gente faz através de algumas macros, né, que a gente pode estabelecer para tal. Então você teria que fazer alguma modificaçãozinha para atender aquele novo pino que você está utilizando, né? Então, são esses detalhes. Por exemplo, olha lá. Nessa macro W5500 select, eu chamo a função writePin e eu passo para ela que eu quero escolher a porta do W5500CS e o pino do W55500CS. Isso é gerado aqui na ferramenta gráfica quando você dá um nome adequado. Então, eu dei o nome de GPIO _W5500_CS. Então, aqui dentro dessa macro, né? Vamos voltar aqui para a nossa macro.
Eu digo que se chama GPIO, underline W5500, underline CS, underline porta, GPIO port, underline pino. Isso daqui a gente explica bem no nosso treinamento também, tá? Então, isso é importante, tá? Então, esses detalhes que você vai precisar para adaptar se você precisar mudar de pino, se você precisar mudar de nome. Então, eu oriento que você mantenha um padrão de nomes de acordo com o que a gente tem aqui no programa, que você vai ter sucesso sem grandes dificuldades, nesse caso, para adaptar para essa biblioteca, para essa API que a gente fez aqui do SNET. Tá? Bom, vou continuar falando aqui de como é que é gerado o HTML, dar mais uma explanada. Antes falar um pouquinho do Modbus. Então, essa biblioteca, como eu disse para vocês, é uma biblioteca originalmente desenvolvida pelo nosso grande amigo Adalto. Eu fiz umas adaptações na biblioteca para permitir você utilizar ela com o propósito de Modbus TCP também. Ela foi originalmente desenvolvida para RTU, fiz algumas modificações pontuais, tirei alguns function codes, deixei os function codes mais básicos utilizados aí na praça, que é o function code do o 3, o function code 6 e o function code 16, tá? Leitura de registro, escrita de registro simples, escrita de múltiplos registros ou leitura já de vários registros, do holding registra. Aqui muito importante, se você quiser utilizar Modbus RTU, olha que fácil. Você vem aqui, joga 1 para cá e joga 0 no TCP. Ele vai liberar todas as linhas de configurações de constantes aqui, por exemplo, de definições, né, para o Modbus RTU e vai desabilitar do Modbus TCP. Da mesma forma, lá na biblioteca Modbus.c, olha que adaptação fantástica. Ele vai, não vou entrar em detalhes, tá? Ele vai liberar o CRC, que o CRC é utilizado para Modbus RTU. A gente não usa CRC em Modbus TCP porque isso já é implementado na própria stack ali do TCP. Tá? Só que olha que bacana, tudo que for relacionado agora a Modbus TCP, ele vai desabilitar. E vai, olha só, essa parte era de Modbus TCP. E vai habilitar tudo que é utilizado para Modbus RTU, como por exemplo, vamos mostrar aqui para vocês um pouquinho mais para baixo. Vamos salvar, senão ele não vai fazer a atualização, né? Agora atualizou. Então, olha só que legal. Ele liberou a parte de Modbus RTU agora, liberando a parte de Modbus RTU, o que ele pode fazer aqui a mais, por exemplo? Ele pode fazer a parte aqui de CRC, ó. Essa parte de CRC estava desabilitado no Modbus TCP, porque não é necessário, não tem. E o CRC de 16 bits aqui, o CRC 16, ele é feito para o Modbus RTU. Olha que bacana. Então, se eu voltar para cá novamente, lá no meu ponto H, e agora vim aqui jogar 0 para o Modbus RTU, 1 para o Modbus TCP, salvar, importante, automaticamente ele vai desabilitar a parte de RTU, ele vai habilitar todas as partes de TCP, e aqui na biblioteca Modbus.c, olha que bacana, já desabilitou a parte de CRC. Por exemplo, já desabilitou essa parte aqui, para não dar erro na compilação, e lá embaixo no envio dos dados, olha que bacana, ele desabilitou a função de envio em modo RTU, que faz o CRC, e habilitou em modo TCP, que envia uma série de dados no início a mais do que é enviado, por exemplo, no Modbus RTU. Então, já encapsulei de uma forma que você pode aproveitar a biblioteca, seja para um fim, ou seja para outro fim. Aqui eu deixei liberado para você, se você depois quiser desenvolver para leitura de bobinas, discrete inputs, que são os outros function codes, tá? Então, lá dentro da biblioteca Modbus.c, no arquivo.c, você vai ver que esses function codes estão aqui cinza, né? Por quê? Porque não estão habilitados e não estão desenvolvidos. Se você tiver necessidade real de utilizar isso, na sua aplicação você pode habilitar. Mas é só para dizer que em holding register, né, basta você fazer a caça aos seus bits perdidos ali no meio, que você já vai adaptar facilmente para uma grandiosidade de aplicações. Vai cobrir basicamente tudo que você pode fazer aí. Ok? Isso é Modbus Server, Modbus Slave.
Não é master nem client, tá? Isso é um outro ponto que você pode pensar e desenvolver baseado nessa ideia aqui desse projeto, ok? Voltando para o arquivo main, eu vou mostrar agora a parte que gera o TCP, tá? Então, toda essa parte que gera o HTML ou que gera os dados de resposta do Modbus, ela é feita nesse switch case. Tá? Então, por exemplo, estabelecer uma comunicação com o socket, ele roda, ele executa isso daqui. Se chegou alguma informação, algum dado naquele socket, ele entra aqui. Então ele dá um reset em HTTP, faz todo, eu não vou entrar em detalhes, mas faz todo esse tratamento. Se a informação que recebeu foi URL, ou seja, se chegou através da Ethernet um comando GET, é que isso veio de um navegador de internet, um Chrome, sei lá, um Edge, um Internet Explorer, etc. Isso, feito essa chamada através de um navegador, ele vai entrar aqui. E aqui ele vai começar a formar a coisa. Ó, se o que chegou não for nulo e chegou no final da informação a partir do 12º caractere, chegou /favicon.ico, então significa que alguma coisa é enviada. Por exemplo, enviou o ligar. Quando envia o ligar, ele vai enviar /get, /s1, /on e lá na frente o favicon.ico. Então, o que vai chegar aqui pra gente? Olha que legal. Na posição número 6, ou seja, depois de chegar o get, espaço, vai chegar a partir da posição número 6, se chegar a string /s1 /on, olha que legal. Se chegou a string /s1 /on, eu jogo a variável s1 para true e eu escrevo no LED 1, habilito o LED 1, jogo o verdadeiro para o LED 1, acendo o LED 1. Se porventura chegar /S1 off, eu desligo o S1. /S2 on, eu ligo o S2. E assim sucessivamente. Se chegou /download txt, que é essa opção aqui, ó, vou clicar, ele já tá, ele enviou o /download, tá? Tá processando, que isso daqui é grande. Olha o que eu faço. Eu envio essa informação aqui, que significa que é um download, né? Eu estou querendo fazer um envio de múltiplas strings, é um octet string, né? E eu faço esse loop, percorrendo 100.000 linhas com essa informação, que foi aquele arquivo txt que vocês viram. E simplesmente, a cada mil bytes, né? A cada 1.000 caracteres, poderia ser 1.500, tá? 1.800. Tome cuidado, porque o limite aqui do nosso o buffer aqui do TCP, aqui que eu estabeleci é 2048. Então, tente fragmentar isso o melhor possível, tá? Envie menor do que 2048, mas lembre-se que no primeiro envio você tem que considerar aqui que tem em torno de 58, 60 caracteres. Então, sempre envie um valor aqui acima de 1.000, 1.500, depende. E eu fico nesse loop. Se no meio da informação teve algum problema no envio, eu fecho a conexão e no final eu desconecto. Eu limpo, eu fecho e desconecto. Então esses são cuidados muito importantes que eu já deixei pronto para vocês aqui. E se foi download, eu jogo 0 para essa flag e eu nem gero HTML aqui mais. Agora, se não foi download, se foi acende LED, apaga LED, eu chamo essa informação de geração de HTML. E isso daqui, para quem é conhecedor de HTML, para os caras de computação de TI de plantão aí, que isso daqui vocês comem com arroz e feijão, não é minha praia, mas aqui você pode gerar HTML. Tá? Sei lá, saída 1, on, off, saída 2, on, off, que é o que a gente tem aqui justamente, saída 1, on, aí apresenta o desligar, o ligar, tá tudo aqui, beleza? E envio essa HTML, e isso daí chega no navegador. Olha que bacana. Para o Modbus, significa que não veio um GET. Então, se não veio o GET, eu vou tratar a outra condição aqui, ó. Ou seja, se não veio o GET, mas está no estado HTTP idle, aí eu venho para tratamento do Modbus. Aí no Modbus, na parte do Modbus, olha que simples. Primeiro, eu chamo uma funçãozinha que eu criei aqui, né?
que a gente aborda bastante isso daqui no nosso treinamento online, né, remoto, que eu faço a leitura da porta analógica, através do modo pooling aqui nesse caso, tá? Então, eu faço a leitura analógica nesse caso, do meu LDR, da placa de desenvolvimento, do meu LDR, e jogo para o registrador Holding Register na posição número 1, no offset número 1. Bacana, né? E beleza, limpa o buffer de RX, chama a função ReceiveTask, essa função faz tudo, que é aquela que eu acabei de mostrar para vocês lá da biblioteca Modbus. Então, tanto o buffer que recebeu olha só, eu jogo o buffer para o RX Buffer, tanto o que recebeu via Modbus é enviado para esse tratamento, para essa função que faz o tratamento Modbus, e depois do tratamento, a resposta para o client, ela envia aqui no TX Buffer. E já faz o envio dos holding registers aqui também. E além de fazer o envio dos holding registers, faz a recepção do holding register que recebeu lá, sei lá, acionou para acender o LED 1, LED 2, o registro de acionamento de LED. Então aqui nesse caso, aí depois eu dou um comando send. Claro, eu preparo e dou o comando send. E aqui eu vejo, se o holding register 0, que é o meu holding register que eu mostrei para vocês aqui, que eu utilizei para enviar a escrita do meu LED, se ele recebeu um valor, aqui eu verifico. Se foi um valor no primeiro bit, acende o LED 1. No segundo bit, acende o LED 2. No terceiro, LED 3 e assim sucessivamente. Ou seja, pessoal, vocês têm aqui pronto um recurso maravilhoso para você adaptar para N projetos de automação residencial, de automação industrial, de data logger, de equipamentos eletrônicos que usam comunicação Ethernet ou comunicação RS485 Modbus em geral. Agradeço a paciência de todos, agradeço aí a audiência, espero que vocês gostem, dá um like lá no nosso canal do YouTube, siga o nosso canal, a gente sempre vai trazer novidades bacanas aí para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado aí e um grande abraço a todos.